Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Muito bom estar com você aqui, que pode estar nos assistindo ou nos ouvindo, né, pai? É bem verdade. Pode ser hoje, como pode ser qualquer outro dia. Exato. Qualquer outro dia, de manhã, de tarde ou de noite, nós estamos aqui no rádio ou nas plataformas digitais. Parece uma coisa assim de máquina do tempo, né? Quer dizer, a gente está falando hoje, mas pode estar se ouvindo amanhã. Uhum. Beleza. Viagem de... É que meu pai tá assistindo um desenho da Disney que eles viajam pro futuro, então ele tá... Inclusive é pro Pipoca de Graça, se você quiser saber mais, né? É um programa top também. Ontem eu dei uma aula, o Carlos tá aí assistindo a gente, eu dei a aula e falei, a chave do negócio é o tempo. Você pega o texto bíblico, o tempo é a chave da coisa toda, entendeu? Então o negócio é gravar hoje para ser assistido amanhã, porque todo mundo tá no seu próprio tempo. Exato. Mas quando é ao vivo é legal, porque aí quem tá lá pode comentar. Enfim, vamos pro tema de hoje, que é sobre família. E aí eu vou aproveitar e trazer a pergunta, porque eu tava vendo o Jovem Sheldon, né? Todo mundo só vendo desenho, né? Não série. É desenho, é série. Tava vendo na Netflix, muito legal, inclusive. E ele é muito inteligente e tal, assim, os irmãos dele são pessoas normais, é que ele é, assim, bizarro de inteligente, entendeu? E aí o pai, a mãe é cristã, né? Então vai à igreja, inclusive a igreja batista. E o pai não é, entendeu? Então vai, acho que de domingo com ela, mas não faz mais nada. Mas não parece. Ela que é a única crente da família, é a única. Enfim, e aí eles estavam lá vivendo a vida deles, né? E aí a mãe fala, ai, filho, você não pode mentir por causa de xixi coisa. Aí o pai, não, é melhor você falar assim mesmo, porque aí você se livra. Aí já ficou uma dualidade. Aí ele mesmo entrou numa crise existencial, porque ele falou, eu preciso respeitar minha mãe porque ela tem uma fé, mas não é pela fé dela, é por quem ela é. Aí o irmão ficou, não, você não precisa respeitar, não é sua obrigação como filho. E aí, como ele é todo intelectual, apesar de ter 9 anos, ele entrou numa crise existencial do porquê que ele deveria honrar ou não os pais. Porque do mesmo jeito que ele tem que obedecer a mãe, tem que obedecer o pai, mesmo que a mãe seja crente e o pai não. Então, minto ou não minto? Obedeço qual? Nessa lógica de, enfim, respeitar os pais e ouvir o conselho deles, como que a gente faz para respeitá-los, apesar deles serem falhos, como qualquer outro ser humano? Porque pai e mãe, continua sendo, mas pais erram, mentem, decepcionam. Como que os filhos honram ou deveriam honrar os pais, apesar deles, né? Primeiro a gente precisa entender o que é honra. Depois a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A sua pergunta, ela misturou 2 estações. Uma coisa é eu ter a obrigação de honrar meu pai e minha mãe. Ok. Outra coisa é o comportamento deles. Isso é completamente diferente. Uma é como eu ajo como cristão. Entendeu? Como cristão, é minha obrigação honrar pai e mãe. Independente se eles são bons pais, se eles têm caráter, se eles são éticos, se eles são bonzinhos, se eles são malvados. Então, a minha resposta independe de quem eles são. Independe. Claro que sim. Independe. O seu caráter não tem a ver com o caráter dos outros. Você entendeu? Por isso que eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o caráter deles. Se eles são bons, se eles são maus, se eles são bons pais ou maus pais, entendeu? Se é uma boa mãe, se é um pai horrível, isso independe da minha ação. Por quê? Porque se eu for reger a minha vida pelo que os outros fazem, eu sou escravo da ação dos outros. E Jesus me libertou. Pra quê? No fundo, os filhos acham que estão sendo livres. Tipo assim, meu pai é um idiota. Claro que sim, claro. É que o que pega? Quando Jesus liberta a gente, ele liberta a gente para a possibilidade de escolher fazer o bem.
mesmo que eu queira fazer o mal. A liberdade não é escolher fazer o mal. A liberdade é escolher fazer o bem, apesar de todas as circunstâncias que me envolvem. O Viktor Frankl, né, a gente, né, mais um dia Você nem gosta dele. Quase nada, né? E ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, e uma das coisas que ele falava lá é que toda situação dentro do campo de concentração era de gente tentando sobreviver. Então, você é envolvido pelo sistema e você fala, eu vou sobreviver, independente dos outros, entendeu? Mas ele diz, mas tinha umas pessoas lá que elas escolheram como viver apesar das circunstâncias dentro do campo da concentração. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o pouco de pão que eles tinham e repartiam ainda uns com os outros. Eles iam cuidar das feridas deles, iam cuidar das feridas emocionais, físicas. Eles se dedicavam a ajudar as pessoas, apesar da situação que todos eles estavam vivendo lá. A verdade é que a gente sempre vai ter uma escolha. Agora, se a minha escolha está atrelada a como as pessoas vivem, eu sou escravo da escolha das pessoas. Porque elas escolheram viver sem caráter, viver sem moral, viver sem ética, viver sem Deus. Você não precisa ser uma pessoa grosseira porque a outra Claro. é, né? Então, eu não preciso derrubar o cara da moto porque ele quebrou o meu espelho. Eu posso escolher abençoá-lo ao invés de amaldiçoá-lo. Você entendeu? E talvez aí seja o grande X da coisa. Gentileza. A gente pode escolher ser gentil apesar da agressividade que o mundo quer me dar. Você entendeu? Ele me dá violência, mas eu devolvo gentileza. Mas não é fácil. É uma escolha. Não. Eu lembro de não assistir é. Cinderela e ela assim, seja bom e gentil. Eu falei, amiga, que vontade de brigar com essas mulheres que te judiam. Isso num filme da Disney, mas na vida real é bem complicado. Não, então, mas peraí. Esse que é o grande negócio do cristianismo. A gente nunca diz que o cristianismo é fácil. A gente diz que o cristianismo nos liberta. O Cristo nos libertou. E ele nos libertou para tomar decisões independentes das situações que me cercam. Eu posso agora, a partir da minha relação com Cristo, escolher fazer o bem ou o mal. Mas quando eu era escravo do pecado, eu só podia fazer o mal. Percebe? Mas agora, porque o Cristo me liberta, eu tenho então a escolha de fazer o bem e não somente o mal. Então, quando você me pergunta, puxa vida, como que eu faço para honrar pai e mãe que não é crente? Ou pai e mãe que é crente, mas que não tem atitude de crente? Ou que pai e mãe que não tem caráter, que não tem moral, que vive numa vida promíscua, que usa drogas, que, sei lá, rouba, que é desonesto, que é injusto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eles fazem independe de como eu reajo ou como eu ajo. Percebe? Eu sempre vou ter a escolha de praticar o bem, eu sempre vou ter a escolha de abençoar alguém, mesmo que todas as circunstâncias queiram me empurrar para fazer o mal. Então, eu devo honrar pai e mãe? A resposta é assim, Óbvio sinto muito, você tem que honrar em qualquer situação. Você tem que honrar em qualquer situação. Porque é pai e mãe. Uhum. E é engraçado porque honrar pai e mãe é um preceito universal, você entendeu? É um preceito espiritual até. Porque ele diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Ou que seus dias sejam grandes ou proveitosos, que você ganhe tempo, né? Você pode ver que as culturas que honram pai e mãe, elas têm mais sobrevida do que as culturas orientais, por exemplo, como os coreanos, os chineses, os japoneses, como eles trabalham para honrar, é uma coisa engraçada, eles vivem realmente mais. Então você tem muito mais gente chegando aos 100 e poucos anos do que no mundo ocidental, percebe? Parece que eles são muito mais longevos do que
pessoal que não honra pai e mãe. Por quê? Porque é um preceito espiritual, o texto bíblico sabe disso. Não é só para cristãos essa ordem, essa recomendação, essa bênção que pode ter. Também é para todos, a gente chama isso de graça comum, é para todo mundo, não é só para nós, é um preceito espiritual. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. É nossa obrigação, independente de quem eles são. Uhum. E é muito engraçado que nesse episódio, eles estão assim na mesa, né? E aí o menininho falou alguma coisa assim, e aí a avó, ela aposta, né? Aí ela fala, você não pode ficar jogando a sua vida pro azar, ficar contando com a sorte. Aí a mãe fala, a gente tem que orar pra Deus. Aí ele fala, mas você aposta e você defende ela. Aí o pai fala, elas continuam sendo sua avó e sua mãe. E é exatamente isso, né? De assim, abaixa sua bolinha e respeita, independente da situação, né? E por mais que seja difícil. O que a gente não tá dizendo que pais abusivos... Uma coisa é você se afastar de pais abusivos. Outra coisa é desonrá-los. Eu acho que a honra não tá num lugar, assim, de troféu, prêmio, ouro. Não tá nesse lugar. Eu acho que a honra é a educação, é o discernimento, as palavras certas, fugir de levar o outro à ira, né? Devolver bênção mesmo que você receba maldição. Exato. O que significa, então, pra gente encerrar, pai? Honrar. A partir do pressuposto que eu entendo que eu devo fazer isso todo o tempo, como que eu honro no dia a dia? Acho que está muito nessa coisa de orgulho, né? De querer bem, mesmo que você receba mal querer, mesmo que você seja rejeitado, você devolve carinho, mesmo que você receba maldição, você devolve bênção. Isso para tudo, né? Pode ser que seu filho dê para você maldição, mas você devolve bênção. Seus pais podem rejeitar você, você devolve carinho, percebe? É essa relação de segurança que a gente tem no Senhor. Isso é ser tão parecido com Jesus. Igual, entendeu? Exatamente. Então ele queria água, deram vinagre, e ele falou, perdoa eles, pai, porque... Ou seja, o mundo estava tentando empurrar Jesus para que Jesus amaldiçoasse, e Jesus devolve bênção. É assim que a gente deve portar com pais que ou não têm todo o caráter de um bom cristão, ou, te dão maldição em vez de bênção. É isso aí. Se você também quer trazer o seu dilema da vida ou da série que você está assistindo, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, as nossas redes sociais e os contatos da RTM estão aqui na descrição desse episódio. Até semana que vem. Até lá. De pai para filha, realização Transmundial.